O que você nunca ouviu. Agora, na hora do mestre. Já falou aí o poeta que a parte sem o todo não é parte, o todo sem a parte não é todo. É isso mesmo, né? Porque se o todo fosse parte sem o todo e a parte fosse todo sem a parte, então não existiria a parte, não existiria o todo, certo? O que você tem que existir? Eu tenho que enxergar o todo. O que é o todo? Um conjunto de partes. E eu tenho que identificar a parte. O que é a parte? Uma sucessão que faz aparecer o todo. Então, entendendo a parte do todo e o todo da parte, eu vou entender em 3 manifestações: adoração, filiação e edificação, como que essa parte e esse todo interagem. Então hoje eu vou fazer o programa esses 3 dias, né? Eu estarei até quarta-feira aqui após o programa. Eu voltarei para Santos, porque terça-feira vai estar um trânsito maravilhoso pelo feriado. Então eu vou na quarta na bênção, então eu estarei aqui no programa hoje, amanhã e quarta-feira de manhã. 3 programas para você nessa sequência maravilhosa, a parte do todo, o todo da parte. Vamos começar então com a adoração. O que é adoração? O que é você ter a parte do todo, o todo da parte? É eu ter a voz do Espírito. A voz do Espírito é um todo, e o Espírito da voz é uma parte. Você vai saber que você carrega o espírito dessa voz, porque você ouviu a voz desse espírito. E infelizmente, a religiosidade, o cristianismo, quando fala espírito, está pensando em alma penada, né? Quando fala espírito, está pensando em fantasminha que fica voando assim, quando na verdade espírito é algo tão definido. É aquilo que se move, é aquilo que agrega, é aquilo que estabelece comunhão, é parte do próprio Deus, é aquilo que está se movendo, que está falando, que está iluminando, é a sua consciência, é o caminho que te segue pela intuição, é a marca que vai trazer a você a possibilidade de estabelecer comunhão. Então a consciência, a intuição e a comunhão. A consciência é o Espírito, isso aqui é o Senhor. A tua mente colocada no Espírito. A intuição, o caminho, a direção é por aqui, é o Espírito. Me inspirou, desejei, realizei. E depois então a marca que você tem de uma comunhão. Onde não tem Espírito, não tem comunhão. 2 pessoas estão juntas, as pessoas querem ficar juntas nos corpos e não tem comunhão. Você não tem união de corpos, você tem união de espírito, né? Supressão de alma, para que o espírito jampeie e diga: o meu corpo manifesta aquilo que existe na marca desse espírito. Então vamos entender o que é a parte do todo e o todo da parte na questão da adoração. Então, quem reconhece ser parte, busca ser todo. Eu tenho que ter uma parte bem identificada para poder ter o todo. Por quê? Quem enxerga o todo desenvolve cada parte. Olha, eu quero você entendendo o corpo de Cristo. Vós sois corpo de Cristo. Eu sou corpo de Cristo? Sim, eu sou parte do corpo de Cristo. Mas a parte é o todo. Quando você diz assim: nós somos a única denominação, e você perdeu o corpo, você virou uma parte cancerosa, você quer se multiplicar como parte. A questão da denominação ela quer se multiplicar como parte, porque ela quer se multiplicar como parte. Esse todo nunca será atingido, porque ela quer se multiplicar como parte. Nesse todo não haverá aquilo que o Senhor deseja efetivamente trazer a cada um de nós. Nós somos o corpo e nós somos individualmente. A tua parte conta. Então, quando você entende isso, o que vai acontecer na sua vida? Você sabe que ser a parte do todo é ter a plena consciência daquilo, da parte que vai nos prevenir de ser o quê? Pessoas divisíveis. Para que não haja divisão no corpo.
Então só não vai haver divisão no corpo se a parte e o todo estiverem em concordância daquilo que é parte e daquilo que é todo. Porque ninguém pode dizer, eu sou o todo do corpo de Cristo. Isso seria uma grande ignorância. E ninguém pode dizer, ou se excluir, ou alguém dizer, você não é parte. Nós somos a parte, consciência do Espírito. Nós somos o todo. Nós somos membros individualmente um dos outros. E nós não temos suporte para divisão. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. O Senhor está colocando aqui um critério de unidade. Se você não está cooperando com igual cuidado, em favor uns dos outros, você não está desenvolvendo o corpo de Cristo. Você está permitindo a divisibilidade. Você está colocando nessa divisão uma marca terrível na sua vida, que vai impedir que você viva 100% aquilo que Ele escolheu para você como realidade. Eu quero você nessa realidade. Eu quero você nessa indivisibilidade. Eu quero você nesse igual cuidado. Eu quero você nesse favor. Eu quero demonstrar favor ao corpo. Por isso, eu nunca vou dividir o corpo. Por isso, eu não vou falar mal do corpo. Eu vou promover o crescimento desse corpo e não um crescimento anômalo de uma parte, porque isso seria um câncer. Então, quem viu o corpo e consagrou a sua parte para o todo, esse está então constituído para ser um membro maduro. Então você se torna participante de um espírito. Então entenda a formação do espírito através da visão da parte e do todo, enxergando a parte, enxergando o todo, preservando a parte, no contexto desse corpo, do todo. Eu sou o corpo de Cristo, eu me torno o quê? Eu estou consagrando a parte para o todo, eu me constituo como um membro, eu sou maduro e participo de um espírito. Surge o espírito para unir as partes. Surge o Espírito para definir as partes. Surge o Espírito para conservar o todo. Como é importante você ter o Espírito. Quem que é o Wes? O Wes é um Espírito. Quem que é o Betão? O Betão é um Espírito. E por que eu posso ter comunhão com o Wes? Porque ele tem o mesmo Espírito que eu tenho. Parte desse Espírito está nele. Se eu acesso essa parte, eu tenho comunhão. Se você acessar uma outra coisa, um impedimento, você não vai ter comunhão. Se você não tem consciência, você não tem comunhão. Se você não tem consciência em comunhão, você não tem direção e nem podem caminhar juntos. Assim como o corpo é um, porque você entendeu a parte e o todo. E tem muitos membros, várias partes. Todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Que versículo é esse? 1 Coríntios 12:12. Só podia ser um 12:12 aí, né? Um 12:12 de você entender a parte, o todo e Cristo. É com respeito a Cristo, que é o quê? O cabeça do corpo. Porque a parte do cabeça já está definida. Ninguém é cabeça. Então, você não é encabeçado pelo líder de uma denominação. Você não é encabeçado pelo dono de uma igreja que foi criada. É parte do corpo. É parte do todo. E o todo vai desenvolver. Mas se não tiver um líder forte, então não cresce. Esse crescimento que você está se referindo pode ser um inchaço ou pode ser um câncer. Porque não está produzindo o fruto efetivo que o Senhor deseja que cada parte possa manifestar. Por isso ele disse no versículo 11, antes de dizer que é assim com respeito a Cristo, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as em dons, talentos, como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito
Espírito colocou o dom em você. O Espírito colocou operação em você. O Espírito colocou em você uma manifestação. Porque Ele está dizendo que vai existir dons, que vai existir operação e que vai existir a condição do Espírito estar atuando em você. Então Ele disse, desde o versículo 10, Ele fala, né? Que há operação de milagre, há profecia, há discernimento, há variedade de línguas, há capacidade para interpretar. O Espírito vai recebendo a diversidade das realizações. O mesmo Deus opera em tudo. Há diversidade nos serviços. O Senhor é o mesmo. Há diversidade nos dons. O Espírito é o mesmo. Sejam dons, sejam serviços, sejam realizações. O que tem a marca? O mesmo Espírito. Você tem que entender o todo e a parte. Entendendo o todo e a parte, você começa a entender então o que significa você ter um espírito de adoração. Então vamos entender o que significa adoração hoje, filiação amanhã, edificação na quarta-feira, sempre na parte, no todo, o todo e a parte, e você entendendo como esse processo ele vai produzir a adoração, ele vai produzir filhos maduros, ele vai produzir uma obra edificada. Então, o que tem respeito à adoração? O Pai busca adoradores, porque na adoração temos o quê? Uma mescla, a mescla, uma mistura do nosso espírito com o dele. E quando você tem essa mistura de comunhão do seu espírito com Deus, então manifesta-se a verdade, e a verdade carrega uma essência, ela te liberta. Porque tem tantas pessoas que viram ídolos gospel, e porque a música é tão usada para a vaidade, para situações, para a glória humana, porque as pessoas não estão buscando a adoração, estão buscando o sucesso. E o que nós mais vemos nas músicas tocadas em igrejas, a tentativa do sucesso, o palco do sucesso, o objetivo do sucesso, e não há nenhuma transformação. Vem a hora e chegou, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai. De que maneira? Em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Por que espírito? Porque é a própria natureza e vida de Deus. Por que verdade? Porque quando o Espírito de Deus se manifesta em você, a verdade vem e liberta você. Liberta da onde? Do ego da alma. Liberta da onde? Da demanda da carne. Então, a alma, no seu ego, ela tem uma demanda de você ser aplaudido. E o corpo tem uma demanda de ter o prazer, de se entregar a prazeres, drogas, sexo, bebidas, oportunidades, situações, aplausos. O mundo está carregado nessas duas dimensões em relação à adoração. Por isso que surgem ídolos. Mas você está enxergando a sua parte, você está enxergando o todo, e você está se desligando disso, porque a multiplicação de partes, o ídolo, esse momento, esse cantor, essa música, essa condição, ai demais, ai eu quero. Tivemos grandes shows aí esse fim de semana, né? No Morumbi, no Allianz Parque, né? Grandes grupos aí, Pink Floyd veio de novo aqui, imagina, né? Quando teve um dia Pink Floyd, né? O Chili Peppers, né? Olha só quantos grandes ídolos aí, e as pessoas gastando milhares de reais para assistir um show do seu ídolo. Zero adoração, nem isso se busca. Mas também nos lugares onde adoradores buscam, não encontram. O que existe ali? Promoção do ego. O que existe ali? Manifestação da carne. O que existe ali? O prazer sexual. O que existe ali? O prazer da pessoa ter ali a bebida. E imagine como tem bebida e como tem orgia, mesmo nos ambientes chamados gospel. Por isso que o Pai está procurando outra coisa: adoradores. E não é botar uma gravata que faz de você alguém do Espírito. Não é uma questão de forma, é uma questão de essência. Por isso, entenda, para que na adoração
a nossa voz seja do Espírito. Então, o que é a marca da adoração? Você ter a voz do Espírito e você ter o Espírito dessa voz. Onde está o todo? Na voz do Espírito. Onde está a parte? No Espírito da voz. O Senhor quer que o Espírito da voz de um todo seja ativado em você, para que uma sinfonia poderosa possa produzir adoração. Então, a nossa voz tem que ser do Espírito. Você tem que deixar de ser suprido pela essa água do poço da tradição. As pessoas estão se alimentando num poço de tradição. Se você se alimenta num poço de tradição, a tua voz sempre vai ser o quê? A voz da tradição. Eu vou cantar a música da tradição. Eu vou cantar o timbre da tradição. Eu vou cantar tudo voltado à tradição, porque eu estou no poço da tradição. Mas você tem que ser proprietário de uma experiência de imersão. Não no poço da tradição, mas no poço de águas vivas que está em nós. Então ele disse: em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Você está imerso no corpo. Organicamente a minha parte, ela faz parte do teu corpo. Quem? O judeu, que você identifica pela carne, porque fez uma circuncisão. O grego, que você identifica pela carne, porque tem a sua compleição formada e uma grande culto à estética. Só que quando o grego vem para o corpo, ele deixa a estética. Quando o judeu vem para o corpo, ele deixa a diferenciação de uma limpeza que ele tem ritual. Escravo e livre são dois opostos à sociedade, mas não no corpo. No corpo, eles foram batizados em um só Espírito. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Foi dado beber. Existe a fonte. Você está bebendo? Espírito é bêbado. Quando o Espírito veio, o que eles confundiram? Com os bêbados. E o que o Senhor fala? Não vos embebedais, sede cheios do Espírito. Ele diz: cuidado com a bebida, que é a dissolução. Enchei-os do Espírito. Por que eu estava cheio do Espírito voltado para a bebida? Porque o Espírito que você bebe, ele vai trazer a você quase esse estado de êxtase, porque o Espírito te visitou e te colocou nessa condição. Então, o Espírito é para ser bebido. E quando você bebe de Espírito, você então entendeu que você está numa dimensão quase que bêbado. Mas isso não é carne, mas isso não é ego, isso não é etílico, isso é Espírito. E essa marca do Espírito vai trazer a você uma intensidade, vai trazer a você uma essência, que você vai ver que o teu corpo é só a manifestação de algo muito maior que acontece no seu espírito. E a tua alma não tem demanda nenhuma atendida, nem faz demanda, porque o Espírito domina e você não tem espaço aqui. Eu quero que esse corpo, jampeado no Espírito, possa transmitir alguma coisa. Então o Senhor encontra com a mulher no poço da tradição e diz: quem beber dessa água que eu der vai tornar sede. Porque de show em show, de evento em evento, as pessoas estão tendo sede. Mas você beber da água que o Senhor der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Deus tem no homem o jorrar de uma semente, na mulher o jorrar da validação de uma conexão. Estão jorrando, jorrando, jorrando. Deus criou uma união no Espírito. Essa união no Espírito está jorrando. Agora, se você está casado com Baal, e Baal é o teu possuidor, sabe o que significa a palavra Baal? A palavra marido. Marido em hebraico é Baal.
As pessoas prestavam culto a Baal, estavam nessa aliança. O que tinha no culto de Baal? Orgia sexual. Tinha o quê? Liberação da semente da carne, jogada na prostituição. E o que as pessoas estão vivendo? Prostituições. Por quê? Porque não tem a realidade. E por isso não estão fluindo. Estão fluindo sêmen em corpos ou sêmen no chão. Estão fluindo prazeres próprios e confusão. E o mundo está mergulhado numa sexualidade indefinida e perversa, suja, maldita. E assim estava aquela mulher. E assim estava aquela samaritana. E aqui estava aquela casada com 6 possuidores, sendo que ela não possuía coisa nenhuma, apenas estava sentindo que na sua vida ela tinha apenas uma situação de completo abuso. Mas enquanto você permanece com Baal, você não vai fluir. E a mulher fala: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir buscá-la. Ela acreditou na palavra. Ele disse: eu vou te dar água, você não vai ter mais sede, e você não precisa buscar. Eu não quero vir buscar aqui, eu não quero ser exposta a essa vergonha de vir a um poço no meio-dia, eu não quero o comentário das pessoas, eu tenho vergonha da minha condição. As pessoas têm vergonha das suas prostituições, têm vergonha dos seus vícios, têm vergonha das suas intimidades sujas. O que elas precisam? Não de um moralismo, mas de uma realidade. Então Jesus diz: chama o teu marido, chama o teu Baal, vem para cá. Ela disse: não tem um Baal. Ela tinha possuidores e não tinha nenhum que ela pudesse dizer: esse é meu. Ela era de todos e nada era para ela. Porque essa é a realidade de casamentos, essa é a realidade de alianças, essa é a realidade de uniões, onde não existe a marca de um espírito, onde não existe a voz do espírito, nem o espírito da voz. Por isso que intimidade é adoração. Ele diz: você teve 5, esse que tem não é teu marido. Você falou a verdade. Ele denunciou aquela situação. Mas só quando você deixa o cântaro, você é quebrantado no seu vaso, para ser o quê? Para ser cheios de um novo conteúdo. O Espírito composto, que nos faz ser o quê? Receptores do óleo e emissores da água. O receptor do óleo, ele tem a voz do Espírito. O emissor da água, ele tem o Espírito da voz. Então você recebe o todo para ser ativado na transmissão da parte. Você recebe a parte de um todo, porque é o óleo que ativa você, e você emite a água. E entenda, óleo e água não se misturam, porque o Senhor derramou do mesmo óleo, e essa água é a responsabilidade de cada um, daquilo que você vai emitir lavando o seu irmão, daquilo que você vai emitir com uma realidade sobre a sua vida. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Que homens eram aqueles? Pode ser aqueles que abusavam dela, pode ser aqueles que a conheciam como seus maridos, ou podem ser os seus próprios maridos. Por que disse aqueles homens? As mulheres nem queriam falar com ela. Essa mulher aqui não tinha nem papo com ninguém. Vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, que a envergonhava, porque ela queria a voz de um espírito, e ela recebeu o que o homem disse, ela recebeu a voz do espírito, para ter agora ativação no espírito da voz. Por isso o Senhor disse: Deus é espírito, Ele busca adoradores. Ele viu naquela mulher uma sinceridade de alguém que queria ter uma intimidade real e ser uma adoradora. Oh, esse não é o Cristo, esse não é o ungido. Olha como Ele derramou o óleo na minha vida, olha como Ele colocou água ativada em mim. E se você quer a voz do Espírito,
tem que ter óleo sobre a sua vida. Se você quer o Espírito da voz, tem que ter água fluindo de você. Entenda que você recebeu parte do todo, para que você tenha do todo essa parte para fluir aos outros. Óleo e água, recepção e emissão. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então eu estou emitindo aquele óleo. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele diz com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito até aquele momento não fora dado. Jesus não havia sido glorificado, mas hoje ele foi glorificado. Hoje ele tem a vida transcendente, ascendente e permanente. Ele derramou do céu e ele está no céu nessa interação, derramando desse Espírito sobre você. Ele tem a voz de muitas águas. A voz de muitas águas em nós vai nos limpando e vai permitindo uma resposta clara. Quer clareza na sua vida? O que você precisa? Você precisa da voz de muitas águas. A voz de muitas águas vai trazer a você essa clareza. É essa clareza que o seu Espírito em nossa voz nos leve para a plenitude. Eu quero a voz de muitas águas me limpando, para que o Espírito da voz e a voz do Espírito em mim possa poder ser ativada, até que a plenitude de muitas vozes do Espírito juntas possam trazer à nossa vida a marca desta realidade. Eu quero você vivendo a marca dessa realidade. Eu quero você vivendo a marca dessa voz. Eu quero você entendendo como essa voz vai trazer a você, nessa realidade, uma expressão poderosa e maravilhosa do que o Senhor no seu Espírito está desejando que você viva e que você possua. Então a voz dele é de muitas águas. E mais 2 textos para terminar. Um dos serafins voou lá na visão de Isaías e trouxe uma brasa viva que tirou do altar com uma tenaz. O que é a brasa viva? É o fogo. Óleo, água e fogo. Os 3 sinais do Espírito. O Espírito é fogo na cabeça. O Espírito é o óleo derramado. O Espírito é água que você transmite. O que faz o óleo no fogo, faz ainda mais fogo. O que faz a água no fogo, apaga ainda a água. A água apaga o fogo. O que tem é o 4º elemento do Espírito, o vento. Quem que é o Espírito? Nas 4 direções. Ele é água, ele é fogo, ele é vento. Olha como o Espírito na água, no fogo e no vento vai produzir a marca dessa voz. Aquele fogo veio, a brasa tocou e disse: a iniquidade foi tirada. Isso é uma experiência consumada pelo Senhor. Isso é uma experiência que Ele trouxe à sua vida. Ele trouxe a você essa experiência. E Ele diz: o seu pecado foi perdoado. Tira a iniquidade, coloca a justiça. Perdoa o pecado, coloca fim da culpa e da leveza. Isso é o fogo. Aí vem a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser a resposta. Eu quero ter o Espírito da voz e a voz do Espírito. Eu quero saber que a voz do Espírito me alcançou, para que o Espírito dessa voz, implantado em mim, possa receber do fogo, possa receber do óleo, possa manifestar a água, possa me levar ao vento. Como eu quero fogo, como eu quero óleo, como eu quero água, como eu quero vento. Oh, eu quero o Espírito fluindo na minha vida. Então, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto para que o óleo, para que o fogo, para que a água e para que o vento soprando em mim me dê direção. Aí os samaritanos voltaram e falaram assim: fica aqui 2 dias. Por que 2? Porque no 3º seria a ressurreição. No 3º ele iria para Galileia. Depois você lê a continuação do texto. Ele iria para Galileia, iria produzir ali milagres. Ele repetiu o milagre daquele homem do centurião que foi curado. Repetiu aquele milagre
levando uma palavra e liberando uma palavra. Muitos outros creram por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido. A mulher ouviu e foi ativada. Eles ouviram e foi ativada. Eles ouviram a voz do Espírito, foram ativados no Espírito da voz e sabem que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido, Jesus Cristo. Quando você fala Jesus Cristo, você fala de Yeshua salvação, o que tirou você do sufoco para um lugar amplo. Você fala do Christus, do Mashiach, aquele que ungiu você. Você foi resgatado. De onde você é resgatado? De água e ar. Aonde você é incluído? No óleo e fogo. E tudo é a marca de um Espírito, que é a voz do Espírito e é o Espírito da voz. Que você possa entender o todo e a parte o todo. E que a tua adoração possa ser correspondendo a essa poderosa intimidade.